Oi, gente! Hoje a gente tá aqui pra comentar o tão aguardado nono episódio da sexta temporada de Game of Thrones, Battle of the Bastards. Batalha dos Bastardos foi absurdo. Foi Foi tudo. ótimo. Já vamos começando aqui, daí A você gente sabe tem. que vai ser o nosso Sabe que, tom. a gente reclamou muito da temporada em si, porque teve vários problemas, vocês Teve sabem vários disso. momentos horríveis. Muita gente reclamou. Triste. Muita gente que reclamou que tá. Vocês estão exagerando. Que a gente já comentou várias Se a vezes gente aqui. não gosta Enfim, da série, se a gente não gosta, por que a gente olha? A gente só critica. é por episódios como esse que a gente olha a série. Se fosse todos assim, imagina que maravilha que ia ser. Nossa, nossas críticas teriam 5 minutos. Foi muito bom. Tchau, até não semana tem. que vem. E hoje foi tudo aquilo que o episódio tinha que ser, tava bem escrito, apesar de alguns momentos que a gente, né, que a gente sabe que teria que acontecer porque para resolver as questões, mas em geral foi muito bom. Vamos começar a comentar então. Como a gente já presumia, foi focado somente na Dany e Winterfell, a série com Winterfell. Então vamos falar primeiro da Dany e depois a gente finaliza com o Jon, a Sansa e o Ramsay. Beleza. A parte da Dany foi curta. Curta. Direto ao ponto. Direto sem ao enrolação. ponto, sem enrolação total. Porque eles guardaram todo o dinheiro pra batalha pra Winterfell. Então o da Dany foi sem muita enrolação. Ela pegou os dragões, E eles podiam ter resolvido no terceiro episódio da temporada, se quisessem, né? Porque do que jeito que foi enrolado o Meereen, assim, Meereen foi muito... podia ter tido esse desenvolvimento. Podia ter tido essa cena, assim, todo isso que aconteceu, podia ter acontecido muito mais rápido do que teve. Deu pra ver que eles guardaram muito o budget de Meereen pra fazer essa cena, porque teve os dragões, não é caro de animar, dragão é caro pra caralho, e não é barato de animar, mas... e deu pra ver que eles usaram bastante dinheiro ali. Eu acredito que eles tenham espichado mais o arco dela, porque ela foi lá encontrar os Dothraki, tem toda essa parte, que não daria pra fazer, tipo, em 3 episódios. Uma coisa que eu achei legal foi o Tyrion dando no meio dela. Porque ela chegou toda cheia de razão ali, não, botar fogo em todo mundo, vamos matar todo mundo, vamos mostrar pra eles quem manda, vamos cortar o mal pela raiz. E daí ele já começou a traçar paralelos com o Rei Louco e ela ficou... Porque ninguém nunca tinha falado pra ela o que o Aerys tinha feito. Pois é. E todo mundo ficava meio que blindando ela, assim. Então o Tyrion teve que ser aquele cara que chegou lá e deu no meio, assim, acorda que tu tá fazendo a mesma coisa que ele, não é assim que funciona, tu tem que ser uma rainha, tu tem que saber governar e não é assim que se governa. E ele teve coragem de peitar ela. Eu achei que isso foi bem legal da parte deles. Foi um momento Tyrion. Momento Tyrion, uma coisa que ele não tinha Tyrion desde o começo da temporada, quase. Ele tava frases de efeito essa temporada inteira, só frases de efeito e diálogos sem razão, sem fundo, sem motivo pra existir. E daí aqui ele usou toda aquela sabedoria que a gente viu nele desde o começo de Game of Thrones pra resolver as coisas de uma maneira... Pra resolver com a palavra, sabe? Outra coisa que transpareceu bastante, assim, é que na série eles estão meio que tentando dizer que a Dany, pelo menos é o que deu a entender nessa temporada, a Dany tem uma conexão psíquica com os dragões. É verdade, porque o Drogon simplesmente apareceu e na já hora que precisava. Desceu a asa e ela já subiu. Então isso é muito, muito legal. É muito bizarro também. Achei eu acho que muito é uma massa. saída interessante pra série pelo seguinte: ela agora tem controle dela, ela agora tem controle dos dragões. Sim, tá? é uma coisa que não diz, por exemplo, quando todo mundo tá falando que o Drogon foi atraído pelo cheiro de sangue quando ele salvou a Dany na temporada Que é o passada. que acontece nos livros. Mas talvez não tenha sido só isso. Na série, não. Na série, provavelmente não. Mas é interessante Isso é massa. É interessante pelo seguinte... Aí que tem uma coisa interessante. A série, então, aparentemente tá criando um elo psíquico entre eles. O que eu acho uma boa saída pra série, tá? Mas nos livros a questão não existe elo psíquico. Ele é como se fosse um cavalo, como se fosse um cachorro. E ela tem que domar ele. Ela tem que conquistar ele à força. Então, dois pontos diferentes. Eles abriram mão dessa questão da doma para que ela fosse, então, tivesse esse elo com os dragões. Mas ok, é uma saída interessante que pra é série. algo mais Mas forte, é uma muito teoria legal. por enquanto, mas eu acho que é bem provável que seja isso mesmo. E o momento WTF foi o Raegal e o... Viserion? Sempre esqueço. E o Viserion fugindo. Como é que eles não tinham fugido antes? Se era tão fácil pra eles se libertar de de onde certo eles eles ficaram estavam. loucos lá e deram um berserker lá e rebentaram a parede. Deve ter sido Mas isso. tipo, todos eles juntos agora e a Dany doma todos Domou eles todos agora. eles. Aí na segunda parte da trama dela,
era ela encontrando com o Theon e a Yara Greyjoy. Foi uma coisa brusca, assim. Foi muito brusco o corte. Tipo, tava aparecendo o Interfell, o Jon e a Sansa, aí cortou e eles já estavam lá. E o que eu esperava é que eles aparecessem durante a batalha. Pra, tipo, fazer um cerco e daí já ganharem a confiança da Daenerys ali. Sim. Mas a Daenerys tomou conta daquilo sozinha. E aí eles tiveram que arrumar outro motivo pra ter a aliança dela. E principalmente é o vínculo dela com a Yara, sobre a Yara ser mulher. Interessante. Primeira rainha da Ilha de Ferro. Deu uma de girl power ali. Total girl power. A Yara, pra mim, é uma das personagens mais foda de Game of Thrones. Ela tá se transformando em uma das personagens mais foda de Game of Thrones. E eu achei que elas se unirem porque elas têm... Por um objetivo porque comum. elas têm uma afinidade e por um objetivo comum. Porque ela falou que o Euron vai dar a mesma coisa pra ela, só que... Que é o casamento. Desde que eles se casem. E aí a Daenerys, tipo... Mas o mais importante, eu acho que ela concordou em acabar com o estilo de vida dos Homens de Ferro, que é uma coisa que vai gerar bastante polêmica. Pois é. Caso ela conquiste as Ilhas de Ferro de novo. Mas apesar disso, eu achei que, assim, no geral, assim, apesar da cena ser meio brusca, foi interessante. Absurdo um pouco, mas interessante. Vai que quem casa com a Daenerys é a Yara. Vai saber, né? A gente vai chupar agora, Daniara. A Daniara, Daniara. Tá, mas acho que tá bom de Daenerys já. Foi interessante. Foi interessante, foi bem legal. Ainda veremos mais Daenerys no próximo episódio, como a gente viu na preview, que a gente vai falar no fim do episódio. Então não acabou ainda a história da Daenerys. Agora vamos então pra epopeia Jon Snow. Porque Deus foi uma epopeia. Foi um começo, meio e fim ali bem desenhado. Acho que foi um episódio muito bem trabalhado. Eu sei que as coisas que aconteceram eram pra ter acontecido daquele jeito, porque o Jon perdendo a paciência, o Jon fazendo cagada no meio da coisa, é pra mostrar que ele é humano, sabe? Que ele se importa com as coisas. Mas, cara, o Jon é um péssimo estrategista, pelo amor de Deus. Depois de ter ganho uma batalha na muralha contra os Wildlings... ele ganhou a batalha, é verdade. Ele ganhou depois, o Stannis foi lá e terminou. Mas depois de ter ganho uma batalha contra os Wildlings, a gente não espera que ele ia fazer um ataque tão burro como ele fez ali. Ele perdeu demais, ele foi muito... Ele esquentou demais ali. Sim, ele tentou brincar com as emoções do Ramsay, tentando deixar ele bravo. E o Ramsay, que brincou com as emoções dele. E eu fiquei muito triste que o Rickon morreu. Assim, ó, muito... Eu fiquei tipo... Por que ele não correu em zigue-zague? Por que ele correu em linha reta em direção ao Jon? Eu não entendo, por que ele não... E outra, ele cresceu com técnica de combate, ele deveria saber isso. Sim, ele tava há quanto tempo? Sei lá onde com a Osha? A Osha não ensinou nada pra ele. Não, nada, aparentemente. Agora, assim, ó, eu fiquei chateado que ele morreu, eu não fiquei surpreso que ele morreu. Porque naquela linha assim, ó... de esperança. Mas é que ele é um personagem subutilizado. A gente já sabe que ele foi subutilizado nessa temporada, ele foi subutilizado nas outras temporadas. Ele desapareceu durante 2 temporadas, não deram nem um frame dele, do que estava acontecendo com ele. Então, com tanta morte de personagem subutilizado na trama, eu acho que não tinha como evitar a morte dele. Ficou tipo, tá, ok, mais um que o Ramsay matou, mas doeu mais porque foi o Rickon e depois ainda caiu um monte de flecha nele, perfurou o resto do corpo dele. Foi bem profana a morte dele, assim, achei bem profano mesmo o negócio. Se ele tivesse ido... Por que o Bran mandou ele embora? Ele devia ter ido junto com o Bran. Ele não sabia, né? Talvez agora ele tivesse morrido também. Aí é que tem uma outra coisa, eles estavam seguindo a história dos livros. Sim. E uma outra coisa interessante é o seguinte, tinha gente que tava achando que os Amber estavam programando uma jogada. Puta que pariu. De novo, vocês superestimaram os roteiristas de Game of Thrones. Vamos falar da batalha, então, já que a gente entrou nesse assunto, porque que batalha angustiante. Meu Deus, foi horrível. Foi horrível. Foi linda e foi horrível. Desde aquele momento em que o Jon tava no meio dos cavalos, porque ele, idiota, fez exatamente o que o Ramsay queria que ele fizesse e ficou sozinho no meio dos cavalos, tá? Teve um ex-máquina da cavalaria dele, tudo bem. Acho que elas saíram na hora, né? O Davis mandou eles na hora, foi ótimo isso. E daí depois com o cerco dos Amber, ele sendo pisoteado ali no meio. Aquela cena foi claustrofóbica, foi horrível. Muito claustrofóbica. Mas eu acho que isso é muito mérito do diretor e de toda a equipe técnica que fez essa cena, porque olha que cena angustiante, foi assim, sensacional, sabe? Foi uma coisa... Toda a batalha ele saindo dentre os mortos ali, ele meio que ressuscitando de novo do meio dos caras, assim, foi uma coisa todo enlameado, ensanguentado, sabe? Tipo, é uma cena de batalha e assim, ó, as pessoas morrendo e fazendo muralhas de corpos. As pessoas lutando em cima de pilhas de corpos. Aquilo foi uma coisa que eu não lembro de ter visto, sinceramente, num filme de ação em todos os tempos que eu vi. Do filme de épico, eu não lembro de ter visto um filme que tem uma cena tão impressionante como aquela ali.
sabe? Foi uma... Chegou na vibe, chegou na veia, assim, dos episódios 9 de Game of Thrones, seguindo muito bem a linha do Neil Marshall, que tinha dirigido os outros episódios de guerra, sabe? Muito bem feito, muito bem dirigido, extremamente angustiante, porque a gente não sabia o resultado, sabe? Foi... Mesmo imaginando o resultado, né? Sim, uma vibe bem Ramsay Bolton, né? Corpos por todo lado, completamente indiferente à vida matando todo mundo. Dos soldados dele. E aquela cena dos Amber fazendo o cerco em volta deles, com as lanças. Aquilo é fenomenal. Nossa! Aquilo é fenomenal. Nossa, de onde é que eles tiveram aquela ideia? Porque foi genial. Não, pra tu ver que assim, ó, eu acho que se o Ramsay tivesse ganho essa batalha, eu disse pra Maria no meio do tempo do episódio, eu ia parar de torcer pra eles e começar a torcer pro Ramsay, porque, cara, ele é um puto estrategista, cara. Ele pode ser um pau no cu, ele pode ser um desgraçado, ele pode ser um filho da puta, ele é tudo isso, ele é tudo isso, mas ele é um puto estrategista. Sangue puta frio, que pariu, muito cara. Sangue frio. O cara é um diabo, meu. Bom, ele perdeu porque subestimou. Por detalhe. Por detalhe, assim, por ex-máquina mesmo, mas ele conseguiu jogar tudo favorável a ele. Eles teriam perdido, eles teriam morrido. Se não aparecesse o Mindinho e o exército dele. Se o Frodo não tivesse destruído o anel nas Formas de Mordor, eles também teriam perdido. Não, mas é na que Terra-média. na realidade, eles não perderam por causa da Sansa. Porque a Sansa, como ela disse no começo, o Jon não consultou ela em nada. Esse foi a cagada dele. Ele E tava se muito ela orgulhoso. tivesse falado pro Jon que ela tinha um exército dos Arryn, o Ramsay teria sabido e ele teria... Teria? Sim, ele sabia quantos homens o Jon tinha. Não, mas ele não sabia dos Arryn. Não, mas se a Sansa tivesse falado pro Jon... Por que ele saberia? Porque todo mundo saberia. Não, mas se ela tivesse falado em segredo pra ele, talvez, ou se eles tivessem esperado, eles poderiam ter atacado sem perder tanta gente também. Não. Eu acho que seria uma diferença muito grande se eles estivessem ali desde o começo, aquele exército dos Eu Arryn. acho que não. Bom, mas enfim, é conjectura, Eu acho que né? daria tempo pro Ramsay Eu acho que pensar o problema... em um jeito de contornar a situação. Eu acho que, na verdade, assim, primeiro ela tava tentando não pedir ajuda pro Mindinho, mas depois ela viu que não ia ter jeito. Sim, não ia ter como. E agora ela viu que ela vai ter que pagar por isso, né, no próximo episódio. Como a gente viu na preview. E daí, então, finalizando... Mas, eu tenho mais algumas coisas pra falar, assim, umas coisas que eu achei interessante. O Davos caminhando e achando o brinquedo da Shireen. Foi uma cena que desde o começo da temporada ele tá perguntando, a Melisandre não tá falando, e ele só pegou assim, achou, e ele já, matou tudo assim, porque ele é um filho da puta genial. E que cena bonita ele parado no topo da montanha. Foi bonita aquela cena. E o dia nascendo, e o vento. Sensacional. Nossa. Espetacular. Incrível. Uma preparação incrível, assim, acho que foi de qualidade técnica, é o melhor desde o episódio 9 da 4ª temporada, assim, que foi aquele da Batalha na Muralha. Acho que foi. Porque foi muito foda, assim, foi um episódio espetacular também, e esse foi o último, assim, que fez isso muito bem. E o Ramsay pagando pelos pecados no final, finalizando, né? O Ramsay teve que que prazer aquilo. No primeiro... O gigante quebrando a porta foi sensacional. O último dos gigantes, né? O último dos gigantes. E aí o Ramsay matando o gigante, que foi tipo a gota d'água. E aí ele querendo lutar. Mas quando o Jon foi botar a mão nele assim, o Ramsay vai dar uma flechada e vai matar ele. Pô, aquela flechada no olho. Eu imaginei que ele ia fazer isso, ele é muito pau no cu, ele tinha que fazer mais um pau no cu isso. E aí na hora que o Ramsay disse que ele ia lutar, eu esperava que ele só fizesse assim e todo mundo desse um monte de flechada nele. Eu também esperava, mas eu gostei daquele... Mas ele pegando aquele escudo e bloqueando todas as flechadas. Mostrando como ele é superior. Foi muito bom. Ele mostrou como ele é superior ao Ramsay no campo de batalha, como ele é superior na batalha mano a mano, e aí ele pegou e desafogou, assim, todo o ódio que a gente tava guardado no coração, ele desafogou naquela cena dando soco, assim, até não querer mais. Porque quem o Ramsay matou o Rickon e depois um gigante caído. O Ramsay é uma putinha. Ele não desembaiou nem a espada pra ela matar uns selvagens. É verdade. Merecia morrer do jeito que ele mereceu. Eu aquela acho que a Sansa ainda devia ter cortado o pinto dele fora, sabe? Feito mais... Sabe? Não, mas eu acho que ele ser comido pelos cachorros foi uma cena bem brutal, assim, e bem irônica, né? Então... Foi massa. Que raiva. Foi uma boa cena. Finalmente foi embora. Mas o Jon dando soco na cara dele, assim, eu acho que pra mim, assim, pagou todos os pecados que o Ramsay tinha feito já, porque eu não aguentava mais ver ele, aquele personagem. Ele tava insuportável, Eu acho que, em geral, assim, foi... E finalizou bem. E uma outra coisa que eu acho que é importante, assim, né? Mostrou que ele disse assim, agora eu vou viver um pouco dentro de você, Sansa. E é verdade, porque vocês viram a cara que ela fez ali no final. Ela riu. Ela olhou tudo, assim, ó, até ele morrer e depois ela saiu se rindo. Então... Dá pra ver que, assim, ela ficou com um pouco daquela... Ela tá um pouco corrompida, assim. Ela não é mais a garota que ela era. Não só por ele, né? Por tudo que aconteceu. Pelo Joffrey, pela Cersei, pelo Mindinho também. Por todo mundo que já traiu ela. Né? Ela
foi um pouquinho, uma parte dela. Ela perdeu a confiança na humanidade. Exatamente, ela foi perdendo a inocência, a felicidade. Que é bem triste. Que ela tinha quando ela era mais novinha. Que ela apanhou desde que ela chegou em King's Landing, ela só sofre. Só toma na cara. E foi isso do episódio. Foi muito bom. Melhor episódio da temporada, tá? Melhor que Hold the Door. É que aqueles últimos foi emocionante, 5 minutos né? de Hold the Door foram mas acho que superior, assim, tecnicamente, roteiro, tudo, esse era um episódio que eu não vi, foi um episódio que eu não vi passar. É verdade. Coisa que não acontecia faz tempo nos episódios de Game of Thrones. Eu não vi a hora deles acabarem, agora esse eu não vi ele passar. E foi muito bom. E agora na preview, nós vimos o julgamento da Cersei, que promete ser outra porrada, se é que todas as teorias que todo mundo tem se completem. Gente, assim, as teorias, tá? Sobre as teorias. Vocês estão vendo, vocês parem de superestimar os roteiristas. É sério. Tipo, não, é que a gente tem tanta ideia, as pessoas têm tantas ideias boas sobre a série, de como ela poderia desandar, andar a partir daí, com teorias ótimas, só que elas nunca acontecem porque sempre tem alguma coisa idiota que acontece pra resolver um problema que podia ser muito mais interessante, sabe? Sim, os roteiristas preferem uma saída clichê e fácil. Mas, mais fácil de engolir pro grande público, porque eles não estão fazendo só, tipo, pra gente que é fã do livro e do restante da série. Eles estão fazendo pro grande público que vai olhar agora. Tipo, eu olhei hoje, é o primeiro episódio que eu vou olhar de Game of Thrones, o episódio 9 da 6ª temporada. Tá passando aí de ver, eu vou assistir. E eles têm que fazer uma coisa que, tipo, vá agarrar eles. Novos espectadores. E às vezes isso é um clichê, é uma coisa... Um alívio cômico, tipo Tormund. Foi um bom alívio tômico, né? Tômico. Foi um bom alívio cômico nesse episódio. Ainda bem que ele não morreu. Não, ele foi bem. E vai ter o Bran. Não, mas voltando a Cersei, que todo mundo tá achando que é o fogo vivo. A teoria do fogo vivo, pro Qyburn procurar saber mais. Então ela... Estão achando que ela vai queimar todo mundo nesse último episódio. E daí acidentalmente matar o Tommen. E aí fechar com a profecia da bruxa. Que ela tá se deixando levar pela profecia. Exatamente. E aí o Jaime vai perder ela. Teremos Jaime também da próxima episódio. Com os Freys. Nós vimos, os Lannister e os Frey. Medo. Give my regards. Medo. Red Wedding Feelings. Vamos ter Dany. Mostrou uma partezinha da Dany com o Daario Naharis. O que mais tem? Acho que foi isso. Não mostrou a Arya. Não tem... Mostrou o Jon e a Sansa. O Jon e a Sansa conversando. E o Mindinho ainda. Dando uma assediada na Sansa. E o Mindinho, eu sabia que o Mindinho ia querer a Sansa em troca. Era o que a gente já esperava, né? Porque ele já tinha dado a entender outras vezes. Mas e aí vai fazer como? A Sansa não pode sair de Winterfell, ela é a única Não, ele vai querer que ela sangue. fique lá, mas ele vai querer casar com ela. Terceira pessoa com quem a Sansa vai casar. Vamos ver. O primeiro marido dela nem morreu ainda. Como é que ela casou de 2 vezes? É verdade. Sabe? Tipo, mas, pobre enfim. Sansa. Tá. Fora isso, tem 2 pessoas que pediram salves. Tu anotou? Anotei. O Yuri Mariano. Tá? Oi, Yuri. Salve. Deixa eu pegar aqui o papel. E o Alisson Cardoso. O Alisson. Oi, 2 pessoas que pediram, então valeu pessoal por estarem assistindo, acompanhando as reviews. Já decidimos, tá? Que vai ser... Nós Preacher. Conforme pedidos, vão ser Preacher e Outcast, nós vamos fazer essas 2 reviews. Nós vamos só primeiro, como já começou as 2 séries, tá? O que nós vamos fazer? Acho que talvez nós vamos fazer um compilado, tá? Nós vamos decidir dentro disso também, mas vai ser um compilado das primeiros episódios e a partir daí a gente começa a lançar semanal, porque tava conflitando com Game of Thrones, a gente achou melhor não fazer isso agora. Mas como tá acabando Game of Thrones agora, essa semana, próxima semana já deve ter as primeiras reviews de Outcast e Preacher, os primeiros episódios já. Então, continuem assistindo essas reviews, vai ser bem legal, vai ser tipo Game of Thrones, a gente vai acabar de ver o episódio, vai comentar com vocês e a gente quer que vocês participem muito também. Comentem, porque são 2 séries que estão se mostrando bem legais. Bem legais. E o salve do Aloísio. Salve do Aloísio, que sempre nos libera aí de Obrigada, Aloísio. Se não fosse você, a gente não estaria aqui fazendo isso verdade. agora. Então, muito obrigada pra ti. Nós chamamos pra sempre, até pro céu. E é isso, gente. Essa foi a nossa review do episódio 9, Battle of the Bastards. E só tem mais uma review agora. Só tem mais um episódio. Que e tristeza. Aí acabou. Acabou até ano que vem. É. Que nós não sabemos se vai ter 6 episódios, 10 7. episódios, se o livro vai sair a tempo. Tomara que mas sim. Aí, pra gente comparar bastante, pediram, assim, que vocês gostam que a gente compare. Conforme vocês pediram também, nós vamos fazer um apanhado, provavelmente um vídeo especial com as nossas impressões da temporada como um todo e provavelmente uns 5 coisas que não entendemos da 6ª temporada de Game of Thrones também.
Então tá, gente, não esqueçam de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar nas redes sociais, pra fazer o vídeo bombar e mais pessoas verem. E de se inscrever aqui no canal pra ver mais reviews de séries, mais coisas sobre Game of Thrones, sobre comentem as teorias, a gente tá sempre conversando muito. A gente adora comentem as teorias tudo, de vocês. comentem o que vocês acharam do episódio, qual foi a melhor cena, quem foi o melhor personagem. Vai ter o que vai acontecer com o Jon, se ele vai casar com a Sansa, porque eu senti um clima ali, vocês sentiram um clima? Isso, não, Deus não. Só se revelarem que ele é o... Que ele não... Que ele não é... Enfim, a gente conversa nos comentários. Se vocês shippam a Yara e a Dany, o que vai acontecer com o casal Bremund? Quem vai morrer no próximo episódio? Se Dorne ainda vai aparecer na série. Dorne não existe. Dorne morreu. Tá, gente? Tchau. Até semana que vem. Até.